A guerra entre Rússia e Ucrânia não começa em 2022, ela começa antes da Segunda Guerra Mundial e atravessa o século XX como uma ferida mal cicatrizada da Europa. Se eu disser que este conflito nasce no nazismo, muita gente vai reagir mal. Mas é exatamente ali que a história começa a ficar honesta. Quando a Alemanha nazista invade o leste europeu, a União Soviética sofre o maior trauma humano da história moderna. Cerca de 27 milhões de mortos entre civis e militares. Não é um número retórico, é um dado que molda a identidade nacional, política de segurança e doutrina militar até hoje. Para a Rússia, a derrota do nazismo não é um evento histórico distante, é o fundamento moral do Estado. E dentro desse trauma, a Ucrânia ocupa lugar central. O território ucraniano se torna um dos principais corredores de ocupação alemã. Milhões de civis morrem. Estima-se que cerca de 1 milhão de judeus tenham sido assassinados em solo ucraniano, além de milhões de outras vítimas civis. Cidades são destruídas, populações inteiras deslocadas e a violência deixa marcas profundas na memória coletiva. Mas a história ucraniana do século XX não começa com o nazismo, e isso é o ponto que torna tudo mais complexo. Antes mesmo da invasão alemã, a Ucrânia já havia passado por uma das maiores tragédias demográficas da Europa, o Holodomor, a Grande Fome de 1932 e 33. Quando a Alemanha nazista invade o leste europeu, a União Soviética sofre o maior trauma humano da história moderna. As estimativas históricas mais aceitas apontam entre 26 e 27 milhões de mortos soviéticos, somando civis e militares. Não é um número retórico, é um dado estruturante da identidade política russa. Nenhum outro país perdeu tanta gente em tão pouco tempo. Dentro desse trauma, a Ucrânia ocupa um lugar central. O território ucraniano se transforma em corredor de ocupação nazista, palco de extermínio, fome, destruição urbana e violência sistemática. Estimativas históricas indicam milhões de civis mortos, incluindo cerca de 1 milhão de judeus assassinados durante o Holocausto em solo ucraniano. Vilas inteiras são apagadas do mapa. Famílias inteiras desaparecem. Para a Rússia, a derrota do nazismo não é apenas um evento histórico. Ela se torna fundamento moral do Estado, base da doutrina de segurança e elemento central da identidade nacional. O antifascismo não é um slogan posterior. Ele nasce do trauma existencial de quase perder o país. Mas a história ucraniana do século XX não começa com o nazismo. E é aqui que o conflito se torna mais complexo. Antes mesmo da invasão alemã, a Ucrânia já havia vivido uma catástrofe demográfica profunda. A Grande Fome de 1932 a 1933, conhecida como Holodomor. Milhões de ucranianos morreram em consequência de políticas soviéticas de coletivização forçada, confisco de grãos e repressão estatal. Para muitos ucranianos, esse episódio não é apenas tragédia econômica, mas trauma nacional, associado diretamente a Moscou. Aqui nasce a fratura central, que atravessa todo o conflito atual. Para a Rússia, o século XX se organiza em torno da vitória contra o nazismo. Para a parte da Ucrânia, o século XX também se organiza em torno da opressão soviética. Essas duas memórias não se anulam. Elas colidem. Quando a Segunda Guerra Mundial explode, essa colisão se aprofunda. Durante a ocupação alemã, surgem movimentos nacionalistas ucranianos, que veem na Alemanha uma oportunidade, equivocada e trágica, menos de romper com o domínio soviético. Alguns colaboram com os nazistas, outros resistem. Muitos transitam entre essas posições. Há massacres, vinganças, violência interétnica e disputas internas. Essa história é ambígua, violenta e mal resolvida. E ela nunca foi plenamente enfrentada. No pós-guerra, com a vitória soviética, a Ucrânia é reintegrada à URSS. A narrativa oficial cristaliza um eixo moral simples. O inimigo absoluto foi o nazismo. A União Soviética libertou a Europa.
essa narrativa se torna hegemônica em Moscou e depois é herdada pela Rússia pós-soviética. Avançamos para 1991. A União Soviética colapsa. A Ucrânia se torna independente por referendo popular. Com ampla aprovação nacional, nasce um novo Estado com fronteiras herdadas, economia profundamente integrada à Rússia e uma sociedade heterogênea. Regiões ocidentais, mais nacionalistas e voltadas à Europa, leste e sul mais russófonos, industriais e conectados a Moscou. A Ucrânia passa a existir como Estado-fronteira em 1994. Kiev assina o Memorando de Budapeste e abre mão do terceiro maior arsenal nuclear do mundo, em troca de garantias políticas de integridade territorial. Essas garantias não são cláusulas automáticas de defesa militar. São compromissos diplomáticos. Essa diferença técnica, menos ignorada por muitos, à época, menos se tornaria decisiva. A partir dos anos 2000, a arquitetura de segurança europeia muda rapidamente. A OTAN deixa de ser uma aliança estática e passa por sucessivas expansões para o leste. Países antes integrados ao Pacto de Varsóvia entram na aliança. Para o Ocidente, em 2014, o sistema entra em ruptura. Após protestos, mudança de governo e instabilidade política, a Rússia anexa a Crimeia. No leste da Ucrânia, surgem conflitos armados. A guerra deixa de ser latente e passa a ser aberta. Nesse contexto, aparecem batalhões voluntários, milícias e grupos armados. Entre eles, ganha destaque o Batalhão Azov, criado em 2014, e posteriormente incorporado às forças oficiais. Aqui é fundamental precisão jornalística. Isso não transforma a Ucrânia em um Estado nazista. Essa leitura é propaganda e empobrece o debate. Mas também não é verdade que o problema inexista. A incorporação de grupos com simbologia extremista, histórico-ideológico, controverso e discurso radical cria uma falha institucional. Em tempos de guerra, estados fazem concessões. Mas, para um país cuja identidade política se estrutura no antifascismo, essa concessão vira argumento central. A Rússia passa a usar o termo desnazificação como enquadramento estratégico. Parte disso é propaganda, parte é exploração de brechas simbólicas reais que a Ucrânia nunca resolveu de forma clara e definitiva. Chegamos, então, a 2022. A invasão russa não surge do nada. Ela é resultado de décadas de tensões acumuladas, memórias conflitantes, decisões de segurança adiadas e uso da Ucrânia como peça central de um jogo entre potências. Quando a guerra começa, a Rússia avança e consolida controle sobre aproximadamente 18% a 20% do território ucraniano. Esse controle não é simbólico. Envolve corredores logísticos, áreas industriais, agrícolas e estratégicas. A linha de frente oscila, mas o mapa não se inverte estruturalmente. A Ucrânia resiste, mas entra em uma nova fase. Dependência externa. O funcionamento do Estado passa a depender de ajuda internacional. Salários públicos, aposentadorias, serviços essenciais e esforço de guerra são financiados por repasses externos. Isso não é julgamento moral. É dado estrutural. A guerra deixa de ser apenas militar. Ela vira guerra de tempo. E aqui entra o padrão histórico russo. A Rússia é um Estado moldado por guerras longas. No Cáucaso, perde no curto prazo e vence no desgaste. Na Síria, não vence rápido, mas permanece até consolidar presença estratégica. O método se repete: absorver custo, manter posição, esperar o cansaço do outro lado. A Ucrânia luta com coragem, mas sem autonomia fiscal plena. Seu tempo depende do tempo político de Washington, Bruxelas
e capitais europeias. Por isso, essa guerra não termina com vitória clara. Ela termina com exaustão negociada. Naquela época, milhões de ucranianos morreram em decorrência de políticas soviéticas de coletivização forçada. Para muitos ucranianos, esse evento não é apenas uma catástrofe econômica, mas um trauma nacional associado diretamente a Moscou. E aqui nasce a primeira ruptura profunda. Para a Rússia, o século XX se organiza em torno da vitória sobre o nazismo. Para a Ucrânia, ele também se organiza em torno da opressão soviética. Essas duas memórias caminham juntas, mas em direções opostas. Se você começa essa história em 2022, você não entende nada. Se você começa em 1945, você começa a entender. Se você volta a 1932, você entende um pouquinho mais. A guerra da Ucrânia não é um evento isolado, ela é o produto de um século de traumas mal resolvidos, decisões estratégicas adiadas e memórias usadas como arma. Guerras assim não acabam quando alguém vence, acabam quando o sistema não aguenta mais pagar o preço. E esse momento ainda está sendo negociado em silêncio.